Fala, galerinha! Como é que vocês estão? Olha os dias enchendo o saco, vocês de novo, moçada. Firme e forte. Beleza? Então tá bom. Esses bermudo, lindão pra caralho, ó, bonitinho. Como é que vocês estão? Beleza, né? Tudo jóia. Bom, então vamos lá, né? Vamos fazer. Ah, é o seguinte. A gente vai ter que continuar aquela introdução que nós estamos fazendo para entrar depois no ciclo celular, né? De intérfase, mitose e meiose. Bom, essa introdução consiste em componentes do núcleo, que a gente já falou hoje, né? Aí a gente falou do envoltório nuclear, a gente falou de cariolinfa, a gente falou de nucleolo, a gente falou de cromatina. Aliás, a gente terminou falando de cromatina. E quando a gente falou de cromatina, a gente falou cromatina, conjunto de cromossomos de uma célula, ok? Bom, só que a coisa não é bem assim, né? É o cromossomo. Não. Então, agora vocês prestem atenção, galera. Prestem atenção. Por quê? Porque a gente vai falar, essa aula de agora é especificamente sobre cromossomo, tá bem? E isso é muito importante, cara. É muito importante. Por quê? Porque a gente vai falar, quando a gente entrar em ciclo celular, nós vamos ver que os tais cromossomos, né, sempre serão para nós referência de que estágio, olhando os cromossomos, eu vou saber que estágio do ciclo celular aquela célula está. Eu vou saber identificar, né, ou por ilustrações, né, esquemas, ou mesmo fotos, e eu vou precisar disso. Olhando os cromossomos, eu consigo detectar isso, tá bom? Então, é muito importante que você vai ver que esse cromossomo, todos os cromossomos vão continuar sendo formados de DNA e histona. Estou falando de cromossomos eucariotes, obviamente, de DNA e histona. Só que o aspecto desse cromossomo vai influenciar demais, né? Você vai ver que esse aspecto nem sempre é um só, às vezes ele é um filamento, às vezes eles são dois filamentos unidos por um lugarzinho chamado centrômero, etc. E tal, tal, tal. Quer dizer, nós vamos ver que dentro do ciclo celular, os cromossomos podem se apresentar com aspectos diferentes. E eles serão fundamentais para a gente poder identificar as etapas, né, de um ciclo celular ou mesmo dentro da própria divisão celular. Então, preste atenção nisso daqui, viu, galera? Preste atenção. É muito fácil, é muito tranquilo. Como foi fácil e muito tranquilo a nossa aula de componentes do núcleo, vai continuar sendo muito fácil e muito tranquilo, tá? Mas eu tenho medo que as pessoas, por ser algo muito fácil, não dê a devida atenção, né? E não dando a devida atenção, lá na frente acaba complicando ciclo celular, intérfase, mitose, meiose e depois gametogênese, né, que a gente vai continuar falando de ciclo celular depois da gametogênese, e as pessoas às vezes se complicam lá por questões simples que nós vamos estar tratando aqui. Fechou? Então, relaxa, é muito de boa, é muito tranquilinho, tá? Mas requer atenção, beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos puxar a nossa apresentaçãozinha. Nós já tínhamos falado do núcleo celular interfásico 1, agora nós vamos falar do núcleo interfásico 2. Vamos lá? Então tá aí, bonitinho, certinho, beleza? Lembrando que a nossa concentração agora vai ser os cromossomos, beleza? O tiozinho vai tirar a carinha dele. Pronto. Aí o nosso computadorzinho não trava e a gente consegue, então, discutir isso daqui. Bom, tá aqui. Cromossomos, né? O que é isso, né, galera? Nós falamos, cromatina é um conjunto de cromossomos de uma célula, mas o que são os tais cromossomos? Então, está aqui, ó, estruturas filamentosas formadas de DNA e histona. Histona é uma proteína, DNA é um material genético, né? Responsável pela coordenação celular e pela hereditariedade. Tá? O conjunto de cromossomos é responsável por tudo isso. E aquilo que eu falei na outra aula, né, galera? Tudo que uma célula ou um indivíduo faz ou não faz, faz ou não faz, quando e se os seus cromossomos permitirem. Valeu?
Está tudo ligado a isso daí, tá? Seu aspecto e número, aspecto do cromossomo, seu aspecto e número pode variar, né? Conforme o período do ciclo celular e conforme a espécie também, né? E também conforme o tipo de célula. Olha, Lizinho, como assim? Os cromossomos, não, vamos parar para pensar. Tá? Então, por exemplo, conforme o período do ciclo celular, você vai ver que quando a célula está fora de divisão, o cromossomo pode ter um determinado aspecto. Quando ele está se preparando para a divisão, ele vai ter outro aspecto. Quando ele está durante a divisão, ele vai ter um terceiro aspecto ainda, tá bom? Isso mostrando para vocês que os cromossomos, o mesmo cromossomo pode ter aspectos diferentes conforme o período do ciclo celular, né? Conforme a espécie. O número de cromossomos varia, né, galera? Por exemplo, na espécie humana, nós temos 46 cromossomos ou 23 pares. Se eu fosse um mosquito, eu teria 8. Se eu fosse uma lombriga, eu teria 1. Beleza? Um par, né? Que eu estou falando. Então, varia. E também conforme o tipo de célula. Por exemplo, mesmo eu, né? Que eu sou uma espécie humana, pode não parecer, mas eu sou. Eu tenho 46 cromossomos ou 23 pares. Porém, galera, isso nas minhas células somáticas. O que são células somáticas? Células somáticas são as células que formam o soma, que formam o organismo, não é isso? Porque as minhas células gaméticas terão metade do número de cromossomos. No meu espermatozoide, ao invés de 46 cromossomos, vai ter 23, né? Então, vocês estão vendo, se uma célula somática tem o número normal de cromossomos da espécie. E a célula gamética, aquela da reprodução, vai ter só metade. Fechou? Então, por exemplo, se eu fosse sei lá, o mosquito que eu estava falando, o mosquito tem 8, mas o gameta do mosquito tem 4, do mesmo mosquito. Olha aqui, galera, falando quanto à variação do aspecto, tá bom? Olha aqui, ó. Um cromossomo, ele normalmente, ele tem quando a célula está trabalhando bonitinho, exercendo a sua função, tudo certinho, cada cromossomo meu tem esse aspecto aqui, ó. É um fio, né? Uma estrutura filamentosa, tem uma região condensada aqui no meio, ó. Nem sempre está no meio, mas uma região mais condensada que a gente chama de centrômero, tá bom? Que é o nosso cromossomo filamentoso, tá? Também chamado de cromossomo simples, tá? Ou simplesmente cromonema, tá bom? Filamentoso, cromonema, o cromossomo simples, é tudo a mesma coisa. A maior parte do ciclo, o cromossomo está desse jeito aqui. Porém, quando ele vai se preparar para a célula entrar em divisão, a primeira coisa que acontece na célula é ela duplicar o seu material genético. Então, esse mesmo cromossomo, tá vendo? Ele se duplica. Duplica agora em 2 cromátides. Tá? Guarda esse nome, cromátide. Cada cromátide, isso aqui é uma cromátide, isso aqui é outra cromátide, tá bom? Cada cromátide é uma cópia desse cromossomo aqui. Esse cromossomo é o mesmo que esse aqui, só que em outro momento, né? Formado por 2 cromátides unidas ainda pelo centrômero, bom? Agora, durante as divisões celulares, você vai ver que esse centrômero vai se romper. E ele vai dar origem a essas 2 cromátides irmãs, né? Que depois cada uma delas vai virar um outro cromossomo desse daqui e reinicia o ciclo de novo. Fechou? Aqui embaixo está aqui, ó, o período do ciclo celular que você vai encontrar cada um desses cromossomos. O cromossomo simples e o cromossomo duplicado você vai encontrar durante a intérfase. O cromossomo duplicado e as cromátides irmãs, que depois cada uma delas vai virar um novo cromossomo, você vai encontrar durante as divisões celulares, por exemplo, a mitose. Tá bom? Então, o mesmo cromossomo variando o aspecto conforme o período do ciclo celular, beleza? Bom, vamos olhar agora cada cromossomozinho desse de maneira mais particular, né? Então, você está vendo, ó, eu tenho aqui um cromossomo duplicado, antes de tudo é um cromossomo duplicado, né? Se ele é duplicado, ele é formado por uma cromátide aqui e outra cromátide aqui. Beleza? Só que cada uma dessas cromátides vão ter 2 braços. Então, eu vou ter um braço aqui
eu vou ter outro braço da cromátide aqui. Aqui em cima a mesma coisa. Um braço aqui e outro braço da cromátide aqui, beleza? Ambas as cromátides unidas pelo tal centrômero que a gente falou aqui para vocês, beleza? É possível, não é obrigatório, que em um dos braços, ou mesmo nos dois braços, possa existir essa zona de constrição secundária. Uma zona onde o cromossomo está muito condensadinho aqui, ele está muito espiralado, tão espiralado que ele fica mais fininho, tá? E isso acaba formando essas zonas SAT, essas orelhas que vocês estão vendo aqui, tá? Essas são chamadas de zona SAT, bem? Normalmente essa zona SAT está ligada, o DNA presente nessa zona SAT, normalmente ligado à produção dos RNAs ribossômicos, que vão formar primeiro o nucleolo e depois os ribossomos. Mas isso é variável, tá, galera? Isso não é nada fixo assim, né? Então, o que nós temos que guardar dessa ilustração? Que eu tenho duas cromátides, uma cromátide aqui, outra cromátide aqui. Cada cromátide tem dois braços, um braço, outro braço, um braço, outro braço. Eu tenho um centrômero unindo as duas cromátides e é possível que em um ou em ambos os braços do cromossomo possa existir essa zona de constrição secundária, determinando a formação de zonas SATs, como você está vendo aqui e aqui. Fechou? Beleza? Isso aqui é estrutura de um cromossomo duplicado normal. Falou? Bom, é muito importante durante as divisões celulares, eu vou citar isso, né? Existe uma proteína aqui, ó, um conjunto proteíno, né? Um complexo proteico chamado cinetócromo, tá bom? Esse cinetócromo está localizado justamente na região do centrômero. Então, aqui, ó, aqui eu tenho uma cromátide, aqui eu tenho outra cromátide, né? E aqui eu tenho o centrômero. De cada lado do centrômero, eu vou ter essa proteínazinha chamada cinetócromo, ó. Então, eu tenho o cinetócoro aqui e eu vou ter o cinetócoro aqui. Fechou? O cinetócoro fica na região do centrômero. Você vai entender para que serve esse cinetócoro já já, beleza? Cinetócoro é uma espécie de disco de proteínas, como eu falei para vocês, é um complexo proteico, né? São várias proteínazinhas localizadas no centrômero. É um complexo proteico do centrômero que medeia, né, que é responsável pela relação entre a ligação dos cromossomos e as fibras dos fusos, que vocês estão vendo aqui, durante as divisões celulares. Você deve lembrar que esses cromossomos eles vão andar pela célula para lá e para cá durante o processo da divisão. E só que esses cromossomos eles não vão sozinhos, porque alguém pega eles e vão arrastando para um lado ou arrastando para o outro lado, né? Aonde que essas fibras se ligam no cromossomo? Na região do centrômero. Mais especificamente aonde? Nas proteínas chamadas cinetócoras. Falou? Guarde isso que eu vou precisar disso aqui durante as divisões, beleza? Bom, quando a gente fala em cromossomos, em classificação de cromossomos, uma das classificações possíveis é quanto ao posicionamento do centrômero. Isso não muda em nada, vamos deixar claro antes de eu começar a classificação, isso não muda em nada se esse cromossomo é mais ou menos importante, se ele é mais ou menos funcional, não interfere em nada disso. Tá? Agora, a título de identificação do cromossomo, para nós é importante a gente saber onde é que fica a posição do centrômero. Eu sei que você está falando, centrômero devia estar no centro, but nem sempre. Você lembra do but, galera? Uma saudade de falar but. But, né? Nem sempre o centrômero fica no meio. Esse centrômero pode ficar deslocado do meio. E conforme o posicionamento no cromossomo, a gente pode, então, classificar esse cromossomo em metacêntrico, quando o centrômero está bem no meio, né? Submetacêntrico, quando ele está um pouquinho para fora do meio, acrocêntrico, quando ele está quase na beirada, e telo é final, né? Telocêntrico, quando ele está na pontinha, tá bom? Então, nós estamos vendo aqui embaixo os cromossomos nas suas várias
possibilidades, né, na sua classificação. Fechou? É muito importante a gente saber isso daqui, galera. Por quê? Bom, primeiro, isso aqui era uma coisa que caía muito em vestibular, tá bom? Mas depois parou de cair. Eu sempre falava para todo mundo, ó, presta atenção nisso aqui, que isso aqui cai, presta atenção nisso aqui, cai, e nunca caía. Na minha época caía muito, mas agora depois parou de cair. E aí, o ano passado, vocês devem estar lembrados, não, aliás, no ano retrasado, na FUVEST, na primeira fase, caiu uma questãozinha dessa, galera. Questãozinha simples, de classificação do cromossomo conforme a posição do seu centrômero, né? Então, vamos lá? Metacêntrica, quando os dois braços têm mais ou menos o mesmo tamanho. Por quê? Porque o centrômero está no meio. Né? Submetacêntrica, quando um braço é mais curto do que o outro. Por quê? Porque o centrômero está um pouquinho deslocado no meio, então um braço fica menor do que o outro braço. Acrocêntrico, né? Um braço é muito maior do que o outro. Tá? Ele é muito maior do que o outro. Por quê? Porque o centrômero está quase na ponta. Né? E o telocêntrico, né? Como estou dizendo aqui, a acromática, com somente um braço. Por quê? Porque o centrômero está lá na beiradinha, lá na pontinha, né? E aí, então, eu não tenho dois braços, eu tenho um braço só. Falou? Então, conforme a posição do centrômero, eu tenho a classificação de que tipo de cromossomo é. Fechou? Aqui embaixo está invertido, viu, galera? Ó, esse é esse, esse é esse, esse é esse e esse é esse. Olha aqui, ó, esse aqui tem zona SAT, ó. Olha que legalzinho, galera. Dá para você ver a zona SAT nesse daqui, tá bom? Cariótipo. O que é isso? Cariótipo é um exame, galera. Cariótipo é um exame, né? É um exame que a gente... Só que eu vejo assim. Vamos supor, né? Você está lá, de repente, você está fazendo um parto e, de repente, nasce uma criança que você percebe olhos amendoados, você percebe que ele tem hiperflexibilização de articulação, ele não tem as linhas palmares já definidas, né? Tem aspecto mongoloide, a inserção da orelha é mais baixa que a inserção da linha dos olhos. Esses sintomas todos que eu estou falando para vocês são sintomas de síndrome de Down. Né? E síndrome de Down, você sabe que é uma mutação cromossômica. Né? A gente vai ter uma aula de mutação no finalzinho de genética abordando isso. É uma mutação cromossômica. Né? É a trissomia do par 21. Então, quando o cara tem síndrome de Down, né? Se você for ver, no par 23 dele, cadê? Vamos procurar o par 23. Desculpa, trissomia do 21. No par 21 deles, ao invés de ter 2 cromossomos, tem 3. Né? Vocês estão vendo aqui, ó, cada cromossomo você vai ter o cromossomo e você tem o seu genoma aqui do lado. Outro parzinho de cromossomo, outro genoma. Outro parzinho, outro genoma. Tá? Uns vários pares aqui de cada cromossomo, só que no par 21, no cara com síndrome de Down, você tem 3. Então, você não pode chegar para o pai, para a mãe, né, para os familiares, e falar assim, ó, eu acho que é Down. Não, você tem que confirmar que é Down. Como é que você confirma? Porque agora, quando eu faço o cariótipo, são exames que eu preciso não só ver os cromossomos, mas como eu preciso quantificá-los e classificá-los. Né? Então, desculpa, aqui eu tenho o primeiro par, o segundo par, o terceiro par. Né? Reparem que cada par, nós chamamos de pares homólogos, né? Preste atenção nisso, cada par tem o mesmo tamanho e a mesma posição de centrômero. Mesmo tamanho, mesma posição de centrômero. Então, eu tenho aqui 23 pares homólogos. Falou? Para falar a verdade, galera, eu não tenho 23 aqui. Por quê? Porque aqui embaixo, ó, isso aqui é de um homem, né? Ele é um XY. O 23º par masculino, ele não é um par homólogo, porque o X e o Y não são homólogos. Você está vendo que o Y é bem menor do que o X. Então, a mulher, sim, tem 23 pares homólogos. O homem, não. Ele tem 22 pares homólogos mais XY. Fechou? Então, o que é o cariótipo? Então, esse aqui é o exame quantitativo e qualitativo realizado nos cromossomos de um núcleo.
tá bom? Então, por exemplo, toda vez que eu preciso, então, confirmar uma alteração não só na quantidade, mas na qualidade dos cromossomos, que às vezes está faltando pedaço, às vezes está dobrando pedaço, às vezes está duplicando pedaço. Tudo isso eu consigo enxergar nesse exame do cariótipo, que você vai ver durante as divisões celulares, é feito durante a metáfase da mitose, mas deixa para a gente falar isso depois, durante a aula de mitose. Fechou? De novo, outro cariótipo, aqui o cariótipo feminino, né? Ah, não, esse aqui é o masculino também, olha, ele é XY, cadê aqui, ó? XY, tá bom? Esse é masculino também. Esse é feminino, ó. O feminino é o 23º par. O 23º par é sempre o par sexual, tá? Nós vamos ter nome para isso, falou? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22º par, 23º par. A mulher, sim, tem 23 pares homólogos, porque ela tem 2 cromossomos X aqui embaixo. Então, isso aqui é um cariótipo, isso aqui é outro cariótipo. Fechou? Bom, ainda falando sobre cromossomos, já que a gente está falando de cromossomo sexual, é importante a gente lembrar o seguinte. Existem basicamente 2 tipos de cromossomos quanto a isso. Existem os cromossomos que definem o sexo, então nós vamos chamar esses cromossomos de alossômicos, e existem os cromossomos que definem todas as características menos o sexo. E aí a gente vai chamar de autossômico. Tá? Vocês já devem ter visto essa expressão, por exemplo, quando vocês iam resolver uma questão de genética, que o cara falava assim, olha, essa característica é uma característica autossômica. Vários alunos sempre vêm perguntando para mim, Luizinho, mas o que quer dizer uma característica autossômica? Quer dizer que é uma característica determinada por um gene que não está envolvido na definição do sexo, não é nem o X nem o Y. Qualquer outro desses cromossomos, qualquer outro desses genes presentes nesses cromossomos são considerados autossômicos. Fechou? Agora, quando o gene está presente no cromossomo sexual, portanto, no cromossomo alossômico, né, a coisa muda. Por quê? Porque todos os demais cromossomos, sem ser os sexuais, eles são distribuídos em machos e fêmeas da mesma maneira. Agora, os cromossomos sexuais, não, né? Eles são distribuídos de maneiras diferentes entre machos e fêmeas, por isso são machos e fêmeas, né? Eles é que acabam definindo o sexo do indivíduo. Então, as características determinadas por genes presentes nos cromossomos alossômicos, né? Eles se comportam de maneira diferente nos machos e nas fêmeas. E as características determinadas por genes presentes nos cromossomos autossômicos, não. Né? Eles sempre vão se comportar da mesma maneira em ambos os sexos. Tá bom? Então, você está vendo aqui por quê? Ó. Então, ó, os cromossomos podem ainda ser divididos em autossômicos, né? Então, tá aqui, definem todas as características do indivíduo, menos o sexo deles, né? E os cromossomos alossômicos, né? Que vão definir justamente o sexo do indivíduo. Bom, sobre esse aspecto, se eu for, então, analisar os tipos de cromossomos de um homem ou de uma mulher, eu vou ver que é diferente, né? Então, por exemplo, ó, vamos ver se vocês conseguem pegar isso daqui. Um homem, né, em uma célula somática, reparem que eu estou analisando uma célula somática, portanto, uma célula diploide, portanto, uma célula que deveria ter 46 cromossomos, concordam comigo? Então, desses 46 cromossomos, 44 desses cromossomos são autossômicos, definem todas as características, menos o seu sexo. Tem apenas um par de cromossomo alossômico. Como é um homem, esse cromossomo alossômico é um XY, não é isso? Só que na hora que esse homem for produzir os seus espermatozoides, o espermatozoide, portanto, uma célula gamética, vai ser uma célula haploide. Se é uma célula haploide, vai ter que ter metade do número de cromossomos. Então, em vez dos 46, vai ter 23. E desses 23 cromossomos que ele tem, 22 são autossômicos, né? E um é alossômico, que nesse caso, como o homem é XY, esse alossômico, ele pode ser X ou Y, falou? Completando assim os 23 cromossomos do gameta.
22 são autossômicos e um alossômico, X ou Y. Agora, quando eu estou analisando o cariótipo de uma mulher, né, os cromossomos de uma mulher, eu vou ver que a célula somática dela, né, vai ter 46 cromossomos também. Portanto, 44 são cromossomos autossômicos, definindo todos os sexos, né? Desculpa, definindo tudo menos o sexo, e, não é W aqui não, tá? É E. Cadê minha setinha, gente? Sumiu. E, isso é errado esse W aqui, e 2 alossomos. Esses 2 alossomos são os 2 sexuais que a mulher tem, que, obviamente, se ela é mulher, são 2 cromossomos X. E seu óvulo, portanto, a célula gamética dessa mulher, vai ter 23 cromossomos, sendo 22 deles autossômicos, né? Metade dos 44, e um alossômico, que necessariamente vai ser um cromossomo X, porque ela só tem cromossomo X, né, para compor os seus gametas. Fechou, galera? Tranquilo? Facinho, né? Bom, já que a gente está falando ainda de cromossomos sexuais, vamos continuar aqui uma abordagem sobre eles. Aparentemente, galera, a gente parece que fala assim, o cromossomo X e o cromossomo Y, né? São 2 cromossomos completamente diferentes? Mais ou menos, galera. Mais ou menos. Por quê? Porque tem uma parte de X que eu vou ter em Y. Essa parte que eu vou ter em X e em Y é uma parte que a gente chama de parte homóloga de X e Y, tá? Que equivale aqui no nosso desenho a essa partezinha azul, né? Então, por exemplo, o que eu tenho aqui de genes, eu vou ter aqui também no Y. Então, essas duas partes são típicas de X e Y, eles são comuns a ambos, né? Então, genes de herança determinados, genes posicionados nessa região homóloga de X e Y, eles vão ter um comportamento normal na distribuição durante o sexo. Agora, existe essa parte, que aqui está vermelha no X e aqui está amarela no Y, que a gente chama de parte ou face ou zona, depende do vestibular que você estiver trabalhando, né? Heteróloga de X e Y. Então, vou repetir para não confundir vocês. A parte azul, que é comum aos dois, a gente chama de face homóloga de X e Y. E os genes presentes aqui não são influenciados pelo sexo do indivíduo. Eles são distribuídos e vão se refletir como se fossem genes de cromossomos normais. Agora, essa parte que só X tem e essa parte que só Y tem, também tem genes, né? Só que os genes presentes nessas partes exclusivas de X e Y vão ter comportamento diferente conforme o sexo. Galera, eu só queria que vocês soubessem, na real, que existe essa diferença. Mas fiquem tranquilos, galera, porque nós vamos ter, em genética, também quase no final da genética, a gente vai falar das heranças alossômicas, das heranças determinadas por genes presentes em cromossomos sexuais. E quando a gente estiver analisando isso, todo esse conceito que eu estou falando para vocês, de zona homóloga, zona heteróloga, comportamento de genes, se eles vão se expressar, se eles não vão se expressar, se eles expressam de maneira diferente ou não, tudo isso vai ser novamente reavaliado e aprofundado, tá? Então, eu só quero, nesse momento, que você lembre que existem 2 tipos de cromossomos sexuais. Os cromossomos X e os cromossomos Y. E que o conjunto desses 2 cromossomos, o X e o Y, são classificados como cromossomos alossômicos, porque eles definem o sexo. Ponto. É só isso que eu quero que vocês saibam por enquanto. Deixa para a gente falar das consequências dele quando a gente for falar em genética depois. E fiquem tranquilos que o professor de genética de vocês é excelente. É o melhor que eu já vi na minha vida. O cromossomo Y é mais curto, jura? É mais curto e possui menos genes que o cromossomo X, além de conter uma porção encurtada em que existem genes exclusivos do sexo masculino. E por isso que eu chamei de zona heteróloga de Y. Observe-se
Observe na figura abaixo que uma parte do cromossomo X não possui alelo de Y. Quer dizer, essa parte aqui não tem alelo aqui, tá bom? Isso é, entre os dois cromossomos há uma região não homóloga, que a gente chamou de parte heteróloga de X e parte heteróloga de Y. O que está em azul é homólogo. Fechou? Para vocês não ficarem curiosos, eu fui buscar essa ilustraçãozinha aqui, né? Você está vendo? Isso é um cromossomo X e essa merreca que você está vendo aqui, é um cromossomo Y, né? O mais interessante disso, galera, é que existe uma teoria bastante interessante e bastante plausível, né? Que diz que o cromossomo Y nada mais é do que um X mutante, né? Que antigamente não existia, então, sexo. Que o sexo só foi surgir, né, depois que um dos cromossomos X sofreu uma mutação e acabou fazendo com que surgisse o sexo masculino nesse sistema XY. Tá bom? Esse é um aspecto interessante das ideias evolutivas para vocês saberem. Mas, cara, olhando as duas figuras, fica para nós muito claro que algum defeito esse cara tem, porque ele não pode ser normal. Dá uma olhada aqui que é um cromossomo X. Bonitão. Outra coisa também, viu, galera? Muita gente acha que esse cromossomo chama X porque ele acha que isso aqui parece um X. Não esquece que ele está duplicado. Tá? O cromossomo X, quando ele está fora da divisão celular, ele é filamentoso, normal, como qualquer outro cromossomo. Beleza? Luiz, então por que chamaram de X? É porque tinha que chamar de quê? Alguma coisa. Eu chamo de Godofredo, né? Chamaram de X. Falou? Beleza? E esse é o Y, o esquisitinho aqui. Beleza? A microscopia eletrônica dos cromossomos X e Y. Beleza. Só isso, tá vendo? É facinho, né, galera? Muito tranquilo. Beleza? Bom, o que a gente fez, então? Então, a gente já fez a cama para poder entrar na nossa próxima aula e falar do ciclo celular. Aí, então, na próxima aula, a gente vai falar de intérfase, para reconhecer como é que é uma célula. Deixa eu tirar essa apresentação aqui. Como é que é uma célula fora da divisão celular e depois entrar, né? Depois que a gente reconhecer uma célula, suas estruturas, etc. e tal, fora da divisão celular, aí a gente entra para a divisão celular. Aí a gente vai falar de mitose, vai falar de meiose e começar a fazer comparação, né? O que acontece na mitose que fora da mitose não acontece? Tá? Qual é o aspecto do cromossomo durante a divisão que fora da divisão é diferente? Né? Tudo isso a gente vai ver, então, a partir da próxima aula. Como eu falei para vocês, essas duas primeiras aulas de apresentação do núcleo, dos componentes do núcleo, é muito facinho, é muito tranquilo, tá bom? Agora, a gente vai dar não vai complicar, viu, galera? Porque o complicado não vai ser nada. Mas vai ter um pouquinho mais de informação para a gente guardar. Fechou? Galera, muito obrigado a vocês. Espero que vocês ainda estejam se cuidando, tá bom? Eu quero vocês lindos, maravilhosos. Para quando a gente poder voltar, a gente está inteiraço. Beleza? Gente, um grande beijo no céu da boca de vocês. Juízo, se cuidem, cuidem de vocês, cuidem dos seus familiares, cuidem dos seus amigos. É muito importante que pessoas que tenham a oportunidade de estudar, de ter a informação correta, de saber o que realmente é interessante sobre esse aspecto da pandemia, que instrua as pessoas. Tá? A gente ajuda, a gente salva a vida quando a gente consegue orientar bem as pessoas. Tá bem? Galera, beijão. Fiquem com Deus. Em pé, galera. E não esquece do beijo no céu da boca. Falou? Em pé. 1, 2 e tchau.